Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula sobre ondas eletromagnéticas. Eu vi que a aula passada que eu gravei, né, ficou algumas partes meio congeladas assim. Eu não sei direito o que aconteceu, tá? Eu estou fazendo várias modificações na resolução aqui do vídeo e tudo mais, mas não sei, não consigo garantir que isso vai funcionar no final. O bom é que o áudio, aparentemente, ele está sendo gravado da maneira correta, tá? Então, se o vídeo não dá para aproveitar, o áudio eu acho que dá para aproveitar de maneira razoável. Beleza, pessoal? Então, olha só. Essa aula ela é a segunda aula de um total de 5 aulas sobre a onda eletromagnética. Então, na aula passada, eu comecei a fazer uma revisão, tá, sobre equações de Maxwell, antes de entrar em ondas eletromagnéticas propriamente ditas. Então, o que eu quero fazer agora é continuar o que eu, né, comecei a falar na aula passada. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, né, de novo, minha apresentação vão ter esses quadradinhos vermelhos aqui para facilitar a nossa visualização de onde eu estou querendo mostrar nas notas de aula. Se for necessário, eu vou utilizar o meu tablet, mas de novo, eu não sei se isso vai funcionar direito, porque da outra vez ficou meio travado, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o que dá para fazer com o que a gente tem na mão, né? Meu computador não é tão bom aqui, não. Então, olha só, pessoal. Essas notas de aula, que é a segunda nota de aula de onda eletromagnética, se vocês procurarem no meu site, isso daqui vai ser a nota de aula número 18, tá? Nesse tópico, as notas de aula elas vão de 17 até 21, que é esse capítulo 10 aqui, onde eu falo de onda eletromagnética, tá? Então aqui, ó, começa na seção 10.4, significado e interpretação física da corrente de deslocamento, esse JD, esse campo vetorial JD, na página 244, tá? Então, beleza. Olha o que eu tenho nesse meu desenho aqui. Eu tenho um capacitor. Nesse desenho específico, eu desenhei um capacitor sendo descarregado, né? Então, eu tenho aqui uma quantidade de carga positiva nessa placa da direita e uma quantidade de carga negativa nessa placa da esquerda. Daí eu estou descarregando esse capacitor. Quando eu descarrego o capacitor, né, eu tenho um fluxo de carga elétrica que vai sair da placa positiva e vai para a placa negativa, né? Veja, esse sentido do fluxo da corrente aqui, dessa densidade de corrente, é o sentido das cargas positivas se elas fossem fluir, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Lembrem que as cargas positivas não fluem num condutor, o que fluem são cargas negativas. Mas a convenção é que o sentido da corrente é o sentido do movimento das cargas positivas, ou o contrário das cargas negativas. Então é isso que está acontecendo, né? Eu tenho aqui também, entre as placas do capacitor, campo elétrico, como eu tinha que ter mesmo, né? Então eu tenho campo elétrico que sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Tá aqui, esse azul aqui. Tá? Beleza. Daí olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar a lei de Ampère modificada agora e ver se a modificação da lei de Ampère resolveu o meu problema nesse caso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então a minha lei de Ampère completa, ou de Maxwell-Ampère, é essa daqui, né? Na forma diferencial é rotacional de B igual a M0J mais M0JD, né? Daí aqui eu escolhi em torno do fio um caminho de integração, né? Que é a minha integração de linha em torno desse caminho aqui, tá? Daí veja, aqui eu já desenhei nessa figura em laranja duas áreas cuja borda é esse cara, né? A borda é o delta sigma, que tem a área sigma 2, que tem a mesma borda, ou essa área sigma 1, né? Que tem a mesma borda, tá vendo? Né?
Tá, isso é importante, porque na mesma borda eu tenho duas áreas diferentes. Na verdade, pode ser qualquer área, né? Porque vai ter a mesma borda aí. E isso vai ser importante quando eu aplicar o teorema de Stokes nisso, né? Então vamos lá. Se eu integro, né, os dois lados aqui, integro na área, né, integro aqui o rotacional de B, o J e o JD na área, eu tenho a primeira coisa acontecendo, né? Esse lado aqui, que é o integral da área do rotacional de B, pelo teorema de Stokes, ele é numericamente igual a isso aqui, de baixo, né? Que é a integral de BdL, ou seja, é uma integral de linha de B ao longo do caminho aqui ΔL, cuja borda é a área que eu escolhi ali, tá? Beleza. Bom, pelo teorema de Stokes, essa quantidade aqui é igual à integral na área. Qual área? Tanto faz a área, contanto que a área tenha a mesma borda. Então, se eu fizer a integral de rotacional de B, tanto em sigma1 como em sigma2, o resultado tem que ser obrigatoriamente o mesmo, né? Não tem jeito, não tem choro nem vela, né? Então, beleza. Então, quando eu faço essa integral aqui de linha, integral de BdL, volta aqui em cima, né? Eu tenho μ0, eu tenho integral em área de J e JD. Daí, qual área eu vou fazer essa integral? Não importa, eu posso fazer essa integral na área sigma1 ou eu vou fazer essa integral na área sigma2, né? Só tenho que escolher uma área para fazer essa integral. Só que se eu olhar de direito aqui, né, você vai verificar o seguinte, ó. Se eu fizer a integral na área sigma1, que é essa área grande aqui, que engloba uma das placas, né, nessa área sigma1, J não existe, né, não tem nenhum J que atravessa essa área para fazer essa integral, né, porque essa integral é um J escalar dA. Se todo elemento de área não cruza com J, J é zero nessa integral, então isso vai dar zero, né? Agora, se eu for fazer a integral em sigma2, que é essa área menor aqui, né? Daí agora JD, que é a corrente de deslocamento, não existe. Porque lembra que a corrente de deslocamento é μ0, ε0, vezes a derivada temporal do campo elétrico, né? Então, se eu fizer em sigma2, não vai ter esse cara. Mas, por outro lado, o J vai existir, né? Então, veja que agora, a adição desse termo extra nesse sistema faz com que eu corrija um problema que eu tinha antes, né? Então, se essa integral aqui agora ela é completamente compreendida, eu posso aplicar essa integral aqui e eu vou verificar que se eu faço a integral em uma área ou em outra área, eu vou ter resultados diferentes, né? Mas cujo resultado final ele vai ser o mesmo, como se fosse uma única corrente atravessando esse circuito. Tá? Bom, então dessa maneira, o que acontece basicamente é que eu resolvo aquele problema, que era um problema matemático, né, de completeza da quarta equação de Maxwell, da equação de Ampère. Então esse problema foi resolvido, tá bom? Então eu fico agora com o meu conjunto das equações, que são essas daqui, ó. Essas quatro principais na forma diferencial, né? Que é a equação da lei de Ampère, da lei de Gauss, primeira, lei de Gauss, que é uma equação de fonte, a lei de Gauss para o campo magnético, ausência de monopolo magnético. Primeira lei de indução, que é a lei de Faraday, e aqui eu tenho, né, essa equação aqui, que é a lei de Ampère modificada, a lei de Ampère-Maxwell. Note o seguinte, né, se eu desprezo essa componente, que é a variação temporal do campo elétrico, isso aqui é uma equação com fonte. Em J é a fonte de campo magnético. Se eu faço o contrário, né, desprezo essa fonte aqui, eu vou ter isso, que é a variação do campo elétrico, criando campo magnético. Então, aqui eu já tenho várias pistas de que tanto uma variação temporal do campo elétrico ou uma variação temporal do campo magnético levam efetivamente à criação de campo elétrico e campo magnético, né? Por completeza, eu tenho a equação da continuidade, que me dá a conservação da carga elétrica, e como já definimos antes, eu tenho que a densidade da corrente de deslocamento é essa expressão aqui, ε0, variação temporal do campo elétrico, no tempo.
Tá? Então, a variação de campo elétrico no tempo é essa corrente de deslocamento. Isso tem unidade de densidade de corrente, e se você pensar um pouquinho, né, isso faz sentido, porque isso agora simula aquela corrente que cruza o capacitor. Lembra que cargas elétricas não cruzam o capacitor. Não cruzam porque o capacitor é isolado, né? Tem duas placas, tem um isolante no meio, não tem cargas que cruzam. O que eu tenho agora é uma variação temporal do campo elétrico que cruza esse capacitor, que simula, né, e tem as mesmas unidades, inclusive, que corrente elétrica. E o que eu tenho também agora é a criação de campo magnético nesse sistema. Tá? Então, beleza. Então, essas são as minhas equações, isso que a gente já tinha visto em Física 3, agora a gente tem todas as ferramentas na mão para poder construir a equação de onda e verificar que a onda eletromagnética é uma onda, bom, a princípio, né? Então vamos lá, olha o que eu tenho aqui. Se eu for estudar onda eletromagnética, eu vou estudar essa onda eletromagnética no espaço livre, né? No vácuo seria a melhor maneira de estudar isso. Veja, aqui onde eu estou, né, o que está acontecendo? Eu tenho luz, luz, eu tenho onda de Wi-Fi aqui no meio ambiente, tenho onda do celular, 4G, tenho onda de TV, tenho onda de rádio, está tudo passando aqui no meio esse monte de onda eletromagnética, certo? Agora, uma coisa que não tem aqui no meio, se aqui fosse vácuo, né, é carga elétrica. Então aqui no meio, e corrente elétrica também, né, se aqui for vácuo. Então eu não tenho aqui no meio livre carga elétrica ou corrente elétrica. Então eu não tenho fonte de campo magnético nem fonte de campo elétrico. Então o que acontece é que as minhas equações de Maxwell agora, né, elas podem ser reduzidas para uma forma um pouco mais simples, que é a forma em que eu não tenho fontes. Então o divergente de E é igual a zero, ou seja, não tenho densidade de carga elétrica no espaço livre, campo magnético já não tem, monopolo, né? E eu posso reescrever ainda as equações de indução, onde a minha equação de Faraday, que também já não tem fonte, ela fica a mesma coisa, mas a minha lei de Ampère, né, ela pede a componente que tem a fonte, que é J, que é a densidade de corrente livre. Né? Então, eu acabo ficando com essas expressões, né, que é divergente de E, o divergente de B, rotacional de E e o rotacional de B. Eu já comentei também no final da aula passada para vocês de que se eu conheço em todo ponto do espaço aqui, tanto o rotacional como o divergente de um campo vetorial, é o suficiente para eu poder reconstruir, né, a informação do campo elétrico, do campo magnético em todo o espaço. Se eu conhecer essas informações. Né? Legal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou aplicar o rotacional. Tá? Aqui eu podia fazer de duas maneiras, mas eu estou aplicando o rotacional na lei de Faraday. Então, é o rotacional do campo elétrico. Né? Então, quando eu faço isso, eu tenho o rotacional desse cara, que é igual a menos o rotacional desse cara aqui. Como o rotacional são derivadas espaciais e a derivada temporal comuta, né? Então eu posso trocar da ordem em que eu derivo temporalmente ou derivo espacialmente, tanto faz. Então eu posso colocar a derivada temporal dentro do rotacional aqui, se for o caso. Né? Então eu tenho aqui, foi o que aconteceu aqui, né? O rotacional entrou dentro da derivada temporal, porque comuta, né? Você pode verificar aí. Então eu tenho rotacional do rotacional de E, que é igual a menos a derivada temporal do rotacional de B. Só que o rotacional de B, pela lei de Ampère, é isso daqui, ó. Foi isso que a gente descobriu, m0 vezes a corrente de deslocamento. Né? Então eu resulto em que eu tenho rotacional do rotacional de E, que é igual a menos μ0 ε0, derivada segunda com relação ao tempo do campo elétrico. Tudo isso em vetor, né? Na linguagem vetorial. Tá? A gente já sabe quanto vale μ0 ε0, lembra? μ0 ε0 é uma constante que ela aparece no eletromagnetismo bastante. A gente já chamou isso de 1 sobre c quadrado. Tá? 1 sobre c quadrado. Isso é uma constante. Né? Legal. Agora, né,
Aqui eu faço uma verificação, uma lembrança rápida de álgebra linear que mostra o seguinte: quando eu calculo o rotacional do rotacional de uma função vetorial, o resultado disso, né, é isso aqui, ó. O rotacional do rotacional de um campo vetorial é o gradiente do divergente desse campo vetorial menos o laplaciano desse campo vetorial f, tá? Então tá, olha, bom, aqui eu demonstro que isso é verdade usando os símbolos de Levi-Civita, mas se você não está acostumado a ver esse tipo de notação, não tem problema, tá? Eu vou, depois de surgirem perguntas, se alguém me perguntar, eu posso fazer uma aula só sobre isso, mas isso daqui é uma notação que simplifica bastante o nosso trabalho de demonstrar isso. O que você pode fazer é dar valores, né? Eu coloco aqui f de x, f de y, f de z, faço rotacional de novo e verifico isso. É claro que isso dá bastante conta, né? Mas enfim, é possível fazer. Eu vou deixar para vocês fazerem se vocês quiserem fazer em casa. Mas o resultado é esse, tá? É o gradiente do divergente de f menos o laplaciano de f. Isso é o rotacional do rotacional de um campo vetorial, tá? Veja que isso aqui tem que fazer sentido, né? Porque o divergente de um campo vetorial é uma função escalar. Então, o gradiente de uma função escalar resulta num vetor, né? Menos o laplaciano de um vetor, que resulta num vetor, que é igual ao rotacional do rotacional de um vetor, que também é um vetor, tá? Então, vamos aplicar isso para o nosso campo vetorial agora, que é um campo específico, né? É o campo elétrico E. Então, eu tenho aqui o divergente de E, gradiente do divergente de E, menos o laplaciano ao quadrado de E. Só que, como a gente está trabalhando no espaço livre, onde não há fontes, o divergente do campo elétrico, ele é nulo, né? Ele vale zero. Então, vai dar zero. Então, esse termo aqui, ele vai a zero. Tá? Então, o resultado disso é que o rotacional do rotacional de E é menos laplaciano do campo vetorial aqui, no caso o campo elétrico, né? Então a nossa expressão se reduz a isso, olha, que fica menos o laplaciano de E, que é igual a menos μ0 ε0, derivada segunda de E. Eu coloco esse termo para o outro lado, ou esse termo para o outro lado, mudo o sinal, e eu tenho isso daqui, ó. Tenho o laplaciano de E, menos μ0 ε0, derivada segunda, opa, faltou o 2 aqui, de E, igual a zero, né? Então bom, faltou 2 ali, vamos fazer aqui, só para não ter problema e ficar na dúvida, né? Lembrem o seguinte, então cheguei nesse resultado, que é o laplaciano do campo vetorial menos μ0 ε0, que é uma constante, derivada segunda do campo elétrico, tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui. Esse meu campo elétrico, ele é um campo elétrico, ou seja, um campo vetorial que, idealmente, ele tem componentes na direção x, na direção y e na direção z, certo? Se ele é um vetor, ele vai ser algo assim, né? Se ele é um vetor, ele vai ser algo assim. Vai ter uma componente EX na direção Y, mais uma componente EY na direção J, mais uma componente EZ na direção K. Né? Bom, isso se eu levar em consideração que eu tenho EX, EY, EZ e EK. Né? Legal. Então, E, né, vai ser isso aqui. Só que esse EX... A componente x pode depender de x, de y, de z e também do tempo. Né? Pode variar no tempo esse negócio. Mais um EY, que também pode depender de x, de y, de z e também do tempo. Na direção j. E uma componente EZ, que também pode depender de x, de y, de z e também do tempo na direção K. Né? Então, tenho derivadas temporais aqui, né? Derivada segunda no tempo. Lembra que há uma comuta derivadas temporais e derivadas espaciais. E o Laplaciano é um operador
né? Aqui em coordenadas cartesianas é algo assim, derivada segunda com relação a x, derivada segunda com relação a y e derivada segunda com relação a z. Né? E esse operador está sendo aplicado aqui no campo elétrico dessa forma. Então, o campo elétrico, o Laplaciano ele opera em cada componente do campo elétrico. Então, é isso que está escrito ali em cima. Tá? Beleza. Você pode encontrar, né? Você pode acabar encontrando em alguns livros essa expressão com sinal trocado, menos e mais aqui. Mas não faz diferença, porque o outro lado tem zero. Né? Então, se eu botar mais ou menos aí, multiplicar tudo por menos 1, não vai mudar nada a minha equação. Tá? Legal. Eu escolhi fazer aqui como exemplo para o campo elétrico, mas eu posso fazer exatamente a mesma conta para o campo magnético. Então, quando eu faço isso para o campo magnético, eu chego na expressão que é exatamente igual, só que para o campo magnético. Tá? Aqui do lado, eu escrevi separadamente todos os operadores, que é o operador espacial, que são as derivadas segundas, que é o Laplaciano, né? Menos miséria epsilon, deixei a constante aqui, derivada segunda. Eu estou chamando esse operador de D'Alembertiano. Tá? Então, aqui nesse D'Alembertiano pode ocorrer em alguns livros em que ele inverta o sinal, bote menos e mais aqui. Mas, de novo, como eu disse, não faz diferença, né? O resultado final vai ser o mesmo. Né? Então, nessa nova notação, o D'Alembertiano, que é o operador, ele pode ser aplicado no campo elétrico ou no campo magnético. O resultado, né, tem que ser sempre zero desse lado. E essas equações aqui são as chamadas equações de onda. Por quê? Né? Porque uma onda, a descrição de uma onda eletromagnética ou de uma onda que se propaga no espaço-tempo, ele é a solução dessa equação com D'Alembertiano. Tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar para vocês que uma solução, que seja uma solução de uma função que é uma função de onda, ou seja, uma perturbação que se propaga no espaço-tempo, ou se propaga no espaço quando o tempo muda, né? É uma solução da equação do D'Alembertiano. Só que note que essa expressão que a gente chegou aqui é uma expressão que advém das equações de Maxwell. Né? Então, o campo elétrico e o campo magnético que aparece aqui não são duas coisas que são distintas e totalmente separáveis. Elas estão conectadas de alguma maneira com as equações de Maxwell. Tá? Beleza. Agora eu acredito que essa parte, né, a gente está aqui na seção 10.7 e eu discuto aqui a solução da equação de onda. E ali eu botei algo um pouco mais geral, eu coloquei o D'Alembertiano de uma função vetorial psi igual a um vetor nulo, que é a página 246. Vamos ver se a gente consegue compreender, né, o que é essa função de onda que eu quero construir aqui como solução para vocês. Eu percebo que isso é um ponto um pouco sofisticado, que muito aluno tem dificuldade em compreender esse pedaço, tá? Mas não tem problema, vamos tentar interpretar e ver o que está acontecendo. Então vamos lá. A solução, a onda, né, que essa minha solução psi vetor aqui, que é uma possível solução, eu vou descrever essa onda psi como uma onda plana. Eu vou começar primeiramente descrevendo aqui o que é uma onda. Então eu vou relembrar alguns conceitos que a gente já viu, vocês já viram em Física 1 ou Física 2. Eu acho que Física 2 aqui no curso você vai ver muito isso, o que é a equação de onda, pelo menos dessa maneira um pouco mais simples, né? Que é uma onda se propagando no espaço com uma certa amplitude, com uma certa velocidade, uma certa periodicidade espacial, que é o comprimento de onda, e uma certa periodicidade temporal, que é o período ou a frequência angular. Tá? O exemplo que eu dou aqui para vocês é essa função f de x de t. A gente pode pensar dessa função f de x de t como uma função que é uma função de pressão, por exemplo. Quando eu falo, né, tô falando. Quando eu tô falando, o que está saindo da minha boca é uma onda que são planos de pressões, né? Então tenho pressões maiores e menores que estão saindo aqui, né, do meu sistema falatório,
né? E está chegando no meu ouvido, está balançando o meu ouvido, e o que o meu ouvido está detectando são essas variações de pressão. Então eu estou descrevendo aqui, nessa função f de x de t, uma onda, que é uma onda plana. O que é uma onda plana? Em que todos os pontos de um plano têm a mesma pressão, né? Então, se essa onda plana se propaga na direção x, se eu pegar um plano todo num ponto x, todo esse plano tem a mesma quantidade ou a mesma pressão, tá? Então, é uma onda plana que se propaga, tá? E toda a informação de um plano só é a mesma pressão. É isso que está acontecendo, tá? Por isso que quando a gente desenha isso daqui, não é tão trivial de verificar o que está acontecendo. Olha o que eu tenho. Então aqui eu coloquei f de x de t, uma onda que depende da posição x e da posição t, não depende da posição y nem z. Ou seja, em todo o plano, né, em posições y e z ela é igual. Igual a zero seno de kx menos kVt. Aqui eu estou relembrando de novo coisas de física 2, né? K vocês chamavam de número de onda, V a velocidade da onda que se propaga, né? Então, se você desenha aqui para um tempo específico, por exemplo, para um tempo zero, essa onda tem essa forma. O que essa forma significa? Aqui é a direção x e aqui é a direção de intensidade da pressão. Então, para esse ponto aqui, a pressão é máxima para todo o plano no x0. Um pouquinho para frente, a pressão diminui, né, até que vai no mínimo, depois aumenta. Isso para uma fotografia num tempo específico. Se eu deixo o tempo correr, né, se eu faço um vídeo agora, eu vou ver toda essa informação se propagando no tempo. Então é como se eu tivesse um plano com uma certa pressão e esse plano todo se desloca no tempo, tá? Isso é a onda plana, tá? Veja, eu sei que isso não é trivial e isso pode confundir bastante o aluno. E os livros também não são nem um pouco claros com relação a isso. Tá? Por isso que eu gosto de bater bastante na tecla. Então imagina que eu tenho, de novo aqui, né? A minha onda plana está se propagando para lá. Então eu tenho vários planos aqui de intensidades diferentes de pressão. E tudo isso está se propagando com uma certa velocidade. E a periodicidade entre um máximo de pressão e outro máximo de pressão, né, é o comprimento de onda. Certo? Eu tenho mais um aqui, um outro comprimento de onda, mais um outro comprimento de onda, e tudo isso está se deslocando no espaço com uma certa velocidade, que aqui eu estou chamando de velocidade v mesmo. Tá? Então, beleza. Tá? O que eu vou ver depois é que essa função que eu descrevi aqui como uma função de onda, nesse caso, uma função de onda escalar, que representa a pressão, ela é uma solução da equação de onda, com certeza. Né? Beleza. Agora, o que é mais interessante é que a nossa onda que está se deslocando no espaço-tempo, ela não é mais uma onda escalar, ela é uma onda vetorial. Então, ela carrega uma informação que é a informação vetorial do campo. Né? Então, veja, aqui eu descrevi agora, né, uma mesma onda, uma onda que se propaga no espaço-tempo. Só que agora a informação que ela carrega são duas. Né? Ela carrega para cada ponto na direção x, nesses planos aqui, além de carregar a informação da pressão, né, o que não é mais pressão agora, ela carrega também uma informação que é um vetor. Né, para onde aponta esse vetor? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada ponto agora no meu plano, né, eu tenho um vetorzinho. Eu não tenho, na verdade, eu tenho a informação, né? Para cada ponto do plano, eu tenho um vetor, que é uma quantidade, né? Se fosse campo elétrico, 10 volts por metro, mas eu também tenho uma direção e um sentido, que aponta, por exemplo, para cima, né? Que é o exemplo que eu dou aqui, ó. Nesse exemplo que eu faço aqui, logo aqui do lado, né? O que eu tenho é isso, eu tenho... Né, o que eu tenho é isso, eu tenho uma variação espacial, né, da intensidade do campo, que é o campo A0 ali, com uma orientação que é a direção para cima, que é a direção Y. Tá para cima aqui a direção Y. Né? Certo? Estão entendendo? Né? Então, em cada ponto do espaço, eu tenho agora duas informações. Eu tenho intensidade e tenho uma direção, que é a informação vetorial associada a essa quantidade. Tá? Então, nesse nosso caso aqui, nesse exemplo que eu dou,
eu tenho a onda que se propaga na direção x, note que a velocidade é menos v, né? Então, quando o tempo passa, tudo isso se movimenta para a direção x. E a informação A0 está apontando na direção y para cima. Esse é o versor. Tá? A gente vai ver que essa informação ela é chamada de polarização da onda. Eu vejo que polarização não é uma coisa restrita a campo eletromagnético, né? Ela é restrita a qualquer tipo de campo vetorial que exista na natureza. Certo? Então tá. Então agora, né, olha o que eu tenho aí. Eu tenho meu campo vetorial. Esse meu campo vetorial ele é igual a A0, J, seno de kx menos ômega t. Né? Então é o campo que eu tinha descrito no slide anterior. A informação aqui da polarização está para cima. Isso aqui é um exemplo, não necessariamente é isso para tudo. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando, em que eu tenho uma polarização do campo vetorial F, que aponta para cima, de uma onda que se movimenta na direção x da direita, positivo. Né? Você pode verificar que se a velocidade for menos v, essa onda se movimenta para a direita quando o tempo passa, se for mais v, se movimenta para a esquerda quando o tempo passa. Tá? Isso também pode ser chamado de onda retrógrada e onda caminha para frente. Tá? Então tem outras formas de chamar isso. Algumas outras lembranças, né, com relação ao K, 2π sobre lambda, comprimento de onda, número de onda, a gente vai chamar isso de vetor de onda mais para frente. Aqui eu quero dizer o seguinte, olha, faz diferença de eu representar essa minha onda como um seno de kx, kx menos vt, ou cosseno de kx menos vt. Veja que, idealmente, na forma mais geral, não faz diferença você fazer isso, né? Porque a diferença entre um seno e cosseno, matematicamente, é uma diferença de fase, é uma condição inicial, é o tempo zero. Então, para os estados estacionários, não faz diferença eu escolher tanto seno como cosseno. Então, as duas representações funcionam, né? Legal. O que eu quero evoluir agora para a gente é trocar essa forma de descrever uma onda dessa maneira, de senos e cossenos, e quero representar agora essa onda que se propaga, que é uma onda plana se propagando, né? Com essa frente de onda, que é um plano de mesma informação que se propaga no espaço. Em vez de descrever com seno e cosseno a polarização, eu quero descrever da forma complexa, tá? Que a gente vai chamar de forma vetorial complexa auxiliar. Por quê? Bom, é forma vetorial complexa auxiliar porque é um vetor, né? É um campo vetorial, é complexo porque eu estou usando aqui ó, e elevado a i, que é um número imaginário, i kx menos vt, e auxiliar porque vai auxiliar a gente a poder resolver um monte de problemas que a gente vai encontrar no meio do caminho aí, né? Então essa forma complexa ela auxilia a gente a fazer as contas de maneira mais fáceis, né? Porque essa forma complexa, como é um exponencial, ela facilita na hora de fazer derivadas, né? De fazer multiplicações. É muito mais fácil de reconstruir as informações do que se eu estivesse trabalhando com trigonometria simples, né? E por que isso funciona? Porque olha só, se eu estou interessado na informação que é um seno desse argumento ou um cosseno desse argumento, e essa representação complexa, veja, a parte real e a parte imaginária, né, desse número complexo aqui, dessa função complexa, ela já me responde a pergunta, né? Então eu posso fazer todas as minhas contas com essa forma auxiliar complexa, e depois, quando eu quiser recuperar a informação física verdadeira que eu vou utilizar para fazer as minhas contas e por aí vai, daí eu tiro a parte real, né, ou a parte imaginária, dependendo do contexto, para poder utilizar e ver o resultado, né? Lembrando também, lá de Física 2, que KV, produto de KV, lembra 2π sobre lambda vezes a velocidade, é ômega, a frequência angular da onda. Então eu posso reescrever, né, essa minha função complexa como f, e de maneira mais geral ainda, né, com uma onda cuja propagação é para qualquer direção, a direção de k, tem essa forma aqui, ó, f depende de rt, a0 quanto à polarização, elevado a i kr menos ômega t.
onde o produto escalar aqui KR me dá a própria direção de propagação da onda. O K dá o plano, né? Dá o plano de fase constante que se propaga na direção de K. K é o vetor de onda, né? Ele me indica a direção que a frente de onda se propaga nesse caso, tá? E o jeito que eu escrevi aqui, isso aqui está na forma mais geral possível, né? Veja, antes o meu campo vetorial ele se propagava na direção x, então tinha x, x, né? O R só tinha x, por isso que aqui dá kx, 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 kx. Agora, se o R agora em toda a direção, né, uma ideia de fianco, tem componentes na direção x, y e z, daí não tem jeito, né? Daí eu vou ter um plano que se propaga nessa direção completa nas três direções. Tá? Aqui fica um pouquinho mais claro, ou talvez não sei, agora fica um pouco mais complicado, mas vamos lá. Vamos tentar desbravar essa salada que eu escrevi aí, tá bom? Aqui, né, você está vendo que eu coloquei os eixos x, y e z, e esse é o plano da minha onda plana se deslocando. E se ele está se deslocando num campo, numa direção qualquer, né, que é a direção de k, aqui faltou um vetor, tá vendo? Um vetor na direção de k, porque k é um vetor de onda, tá? O produto escalar entre R e K vai me dar os pontos desse plano. Então é um plano, né, que ao invés agora de se deslocar na direção X, que é essa direção aqui, ele se desloca na direção de fianco. Né? Então tá. Então essa é a minha expressão da forma vetorial para uma onda que se propaga na direção X. Então f de x de t tem uma polarização, uma amplitude com uma polarização A0J elevado a I kx menos ômega t, ali ômega é igual a kV. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu estou assumindo que a minha onda plana é uma onda que se movimenta na direção x quando o tempo passa com uma velocidade v, certo? Uma velocidade v. Olha, se essa minha função é uma solução da equação de onda que eu obtive com as equações de Maxwell, eu vou aplicar então essa função no meu D'Alembertiano, né, que eu encontrei. E o resultado tem que ser um vetor nulo. Então, isso que eu fiz. Ó, eu peguei aqui o meu D'Alembertiano e eu apliquei ele na minha função vetorial. Né? Daí eu faço aqui, né, as derivadas, né? Faço a derivada temporal, faço a derivada espacial, tá aqui, ó, a derivada espacial, que é o Laplaciano de f. Lembrando, o Laplaciano é esse cara aqui. Esse é o resultado. O f, veja, ele não depende nem de y e nem de z. Então, essas derivadas elas não atuam sobre f, só essa derivada aqui, que é a derivada segunda com relação a x. E se você voltar aqui, ó, só derivar com relação a x, eu vou ter ik vezes ik, né? Porque o exponencial, a derivada de exponencial não muda, né? Por isso que tem aqui, ó, ik quadrado mais ik vezes ik, então vai dar ik quadrado. Derivada temporal é a mesma coisa, né? Aqui está a dependência temporal, que vale ikv menos ikv ao quadrado, então vai dar mais ikv ao quadrado, né? Troco isso daqui na minha expressão do D'Alembertiano e eu descubro o seguinte. Olha que resultado interessante. Se a minha função de onda, que é uma onda que se movimenta com velocidade v, é uma solução do meu D'Alembertiano, que eu obtive das equações de Maxwell, a velocidade com a qual essa onda tem que se propagar, obrigatoriamente, ela tem que ser com a velocidade da luz, tem que ser com a velocidade c, né? Tanto mais c como menos c, ou seja, essa onda pode se propagar com uma única velocidade, com a velocidade da luz, tanto na direção positiva como na direção negativa, no nosso caso aqui, no eixo x. Né? A gente já sabe também que c vale 1 sobre raiz quadrada de μ0, ε0. Então, olha o que eu consegui descobrir. Eu descobri que se o campo... Agora eu troco, né, o meu F pelo campo elétrico pelo campo magnético. Então, quer dizer que o campo elétrico, dessa forma, ele é uma onda plana que se propaga na direção de K. Aqui está da forma mais geral possível, né?
com velocidade única e restrita, né? Invariável, que é a velocidade da luz de 300 mil km por segundo. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Então, tanto o campo elétrico na forma de uma onda plana se movimentando, como o campo magnético na forma de uma onda plana se movimentando, são soluções da equação do D'Alembertiano. Tá? Bom, beleza. Então essa é a primeira solução que eu chego desse meu imbróglio todo aí, né? Estão escutando furadeira? Tem uma furadeira aqui de alguém que está fazendo reforma na casa e é o que tem para hoje. Vamos lá, com a furadeira na cabeça e bora para frente. Vamos lá. Só que olha só, né? Eu descobri que campo elétrico e campo magnético eles podem ser descritos dessa forma, né? Dessa forma de uma onda plana que está se movimentando numa certa direção. Agora, o campo elétrico e o campo magnético eles não são duas coisas separadas e dissociáveis. Tá? Existe uma relação entre um campo elétrico o que é um campo elétrico se movimentando no espaço? Como uma onda. É um campo elétrico que a cada ponto ele varia temporalmente. E a gente já viu que variações temporais de campo elétrico criam campo magnético, né? Das leis de indução. E vice-versa também é verdade. Variação de campo de magnético também cria campo elétrico. Ou troquei, né? Agora. Variação de campo elétrico cria campo magnético. E por aí vai, tá? Então existe uma relação entre essas coisas. Eu vou mostrar aqui rapidamente, porque não quero me aprofundar muito nisso, mas olha só. Se eu considerar, por exemplo, que o meu campo elétrico é uma onda plana com polarização na direção Y, ou seja, está para cima. Então todo o campo elétrico nesse plano está para cima, né? E ele está se movimentando em todos os planos aqui, né? Uma separação lambda entre eles, da parte negativa para a positiva de X. E está se movimentando nessa direção, né? Da pergunta que eu faço, para um campo elétrico com uma polarização então para cima, aonde que está o campo magnético nesse caso? Olha, o campo elétrico é isso daqui, é uma onda plana com polarização na direção Y que se move na direção positiva de X. Maravilha. Agora, se essa é a minha solução, que é a equação que é o campo que eu conheço, ela tem que obedecer às próprias equações de Maxwell, né? Então aqui eu coloco ela na lei de Ampère, né? Peguei a lei de Ampère, coloquei o campo elétrico ali, né? Vejo que eu tenho uma derivada temporal do campo elétrico. Então derivo temporalmente isso e eu descubro que eu vou ter essa quantidade aqui. Do outro lado eu tenho um rotacional de B, né? Aqui de novo, né? Rotacional de um campo vetorial é o Levi-Civita IJK IJK, del J, BK. Enfim, preciso saber isso? Não. Você pode fazer na mão. Tá aqui, ó. Rotacional de B, IJK, determinante, derivada em X, derivada em Y, derivada em Z, BX, BY e BZ, né? Bom, isso é uma equação. Então, o que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro lado. E o que está desse lado, ele só depende de J. Então, só o que depende de J desse lado é o que vai sobreviver. Né? É isso que a gente consegue tirar desse resultado aqui, né? Então quando eu faço essas duas coisas, você vai perceber o seguinte: dessa conta toda que eu fiz, apenas a componente BZ, né, do campo magnético, ela tem que existir nesse caso em que a polarização do campo elétrico é na direção Y, né? Opa, isso, né? Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Então eu tirei que o resultado é que eu tenho menos a derivada temporal, desculpa, a derivada com relação a x de BZ, né? Isso é o meu campo, tá um pouquinho antes lá. Esse é o campo magnético que se propaga associado a esse campo elétrico aqui, né? Eu não sei qual é a polarização daqui, ó, do campo magnético, que é o que eu estou descobrindo aqui, tá? Mas se ele tiver, eu tenho aqui a derivada da componente z do campo com relação a x. Eu faço aqui a derivada, eu estou chamando a amplitude na direção z de BZ0 aqui em cima, né? Derivada com relação a x, então tem um IK aqui. Tá? Isso é igual a isso aqui que eu descobri antes. O que eu vou descobrir no final das contas é que a amplitude do campo magnético e a amplitude do campo elétrico ela resultou em duas coisas
que eu já sabia antes, né? Quer dizer, uma eu já sabia, a outra eu descobri agora. Uma eu descobri é a seguinte, é a relação de polarização. Então, se a polarização do campo elétrico é na direção Y para cima, e está se propagando na direção X positiva, a direção da polarização do campo magnético associado a essa onda tem que estar na direção Z, né? Então, olha, Y, Z, no caso do campo magnético, e o meu dedão está na direção de propagação da onda, tá? Essa relação entre campo elétrico, campo magnético e direção de propagação da onda é chamada de tríade do campo eletromagnético. Então, se a onda se propaga para cá, a polarização de E está para cá e de B está para cá, né? Obrigatoriamente, isso que pode virar, né? Contanto que ela se propaga nessa direção. Então, isso é uma coisa que eu descobri agora, que é a tríade do campo eletromagnético. A outra coisa que eu descobri aqui, mas que eu já sabia, é que existe uma relação entre a amplitude do campo elétrico e do campo magnético. Olha, o campo elétrico e o campo magnético, pelo menos no Sistema Internacional de Unidades, eles têm que ser normalizados aqui por uma constante, que é a constante C, que é a velocidade da luz. Mas isso eu já sabia, né? Porque existe uma relação entre essas duas unidades agora de campo elétrico e campo magnético, que em essência é a mesma coisa, né? Se eu estivesse trabalhando com outro tipo de unidade, como por exemplo unidades gaussianas. Então eu faço um resumo de toda essa salada aqui, né? Eu tenho aqui um campo elétrico que se movimenta na direção X positiva de um campo que tem polarização para cima, na direção Y, né? E o campo magnético associado a essa onda do campo elétrico, ela é um campo magnético que tem intensidade EZ, E0C, né? Então, aqui eu estou colocando quanto que é a intensidade dele, com a polarização na direção Z, também se movimentando na direção positiva do eixo X, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Tenho o campo elétrico, tenho o campo magnético, e essas são suas polarizações. Aqui, essas duas ondas estão se movimentando na direção positiva de X. Agora, se elas se movimentassem na direção negativa de X, daí é menos V, troco o sinal aqui, troco o sinal aqui, é que eu tenho E0J. Você pode fazer toda a conta de novo para descobrir isso, mas aqui, olha só, se eu mudo a direção de propagação, a polarização do Z, apesar da polarização do E continuar na mesma, a polarização do Z muda, né? Fica menos Z aqui, né? É o que eu mostro aqui embaixo. Então aqui embaixo eu tenho E para cima, tenho B para cá e tenho I, que é a direção de propagação, tá? No outro caso, que é esse caso aqui, o E também está para cima, né? Mas o B está para o outro lado agora e a propagação está para lá, né? Então olha só, aqui eu tenho a direção I, que é a direção X, né? Então, EBX, E menos E na direção menos I, né? Então, veja que a tríade, ela sempre se mantém constante, que é a tríade do campo eletromagnético, tá? A gente pode definir isso de uma maneira um pouco mais interessante se a gente fizer o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético, dividir isso pelo módulo, né, dessa quantidade, eu tenho um versor. Esse versor me dá a própria direção de propagação da onda eletromagnética, que eu chamei de eta, né? Tá vendo aqui? Eu chamei de eta. Agora, esse eta aqui, né, ele me dá também, ou marca também, a direção em que o Ka, que é o vetor de onda, cuja intensidade é 2π sobre lambda, que é o comprimento de onda, vezes a direção de propagação, que é o eta versor, tá vendo? Ou a gente pode chamar isso aqui de K versor. Então agora eu, né, troquei e eu estou chamando o K como vetor de onda, que é um vetor e marca a direção de propagação da onda e tem intensidade 2π sobre lambda. Certo? Pô, professor, mas isso é complicado, hein? Isso é complicado mesmo. E não é culpa minha, não foi eu que inventei isso não, tá? Não vou me culpar. Mas é assim que funciona a natureza. É assim que o campo eletromagnético se comporta no nosso dia a dia, né? Independe do que eu quero, do que eu não quero, é assim que ele vai se comportar e é assim que eu tenho, é por isso que eu tenho que saber como tratar, né,
essas relações. Bom, nessa salada que está aqui em cima, ela está nas minhas notas, né? Seguindo a página 248 aqui. Mas eu uso aqui, de novo, só para mostrar que a direção de propagação ela é realmente a direção em que a tríade permanece constante, que é o produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético, né? A polarização deles me dá como resultado a direção de propagação, né? Que nesse caso aqui é o I. Então você verifique em casa, está feito aqui nas minhas notas, você pode fazer isso, está na minha página 248, tá? Beleza. Então tá, estamos chegando no final dessa salada aqui, tá bom? Olha só, nesse final aqui dessa aula, que é nas notas está na página 249, eu tenho aqui a construção de um pulso luminoso, né? um pulso plano. Bom, mas antes da gente chegar ali, conversar sobre isso daqui, deixa eu tratar rapidamente com vocês sobre... Bom, pelo menos se não travar aí, né? No áudio não vai travar, mas se travar na tela de vocês, depois a gente vê o que faz, tá? Eu quero só mostrar o que a gente chegou, qual que foi o resultado que a gente obteve até agora, né? Olha, a gente viu o seguinte, o meu campo elétrico, um campo elétrico que depende das posições e depende do tempo. Ele é uma onda plana que se movimenta no espaço-tempo. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A uma amplitude, né, que eu chamei de E0 com a sua polarização. Essa polarização pode ser qualquer, pode ser na direção X, na direção Y, na direção Z. Né? Exponencial de I, K, escalar R, menos ômega t se esse cara estivesse propagando na direção positiva de x. Tá? A gente vai descobrir mais algumas coisas associadas a essas informações aqui no futuro. Uma delas que é importante é a seguinte. Esse E0, que tem aqui a sua polarização, né? Isso aqui vai ser um E0, que é a amplitude desse vetor, mais uma polarização, que eu vou chamar aqui de P com esse chapéuzinho em cima. Tá? A gente vai descobrir que para uma onda eletromagnética livre no espaço-tempo, essa componente de polarização, ela não pode, ela não vai ter, isso sai naturalmente das próprias equações e se verifica na natureza, né? Que ela não vai ter componentes que apontam na direção de propagação. Tá? Então, uma onda eletromagnética, ela tem a polarização do campo que está para cima, né? Campo elétrico está para cima, vamos dizer que está se movimentando na direção X. Então, o campo elétrico está apontando para cima, está se movimentando na direção X. Eu posso ter um campo elétrico agora que tem polarização para qualquer direção, na direção Y, na direção Z. Né? Mas eu não vou ter uma componente da polarização na direção de propagação, que é a direção de X. Tá? Eu não vou ter essa componente apontando na direção de X. Então isso é importante. Eu acredito que eu vou mostrar nas aulas posteriores para vocês, mas é já bom ficar marcado aqui. Tá? A polarização ela é sempre ortogonal ao sentido, ou sentido e direção, né, de propagação da onda. Isso é uma informação importante. Né? A mesma coisa acontece para o campo magnético. Então, meu campo magnético, o campo B, ele também depende, né, vai depender da posição e do tempo. Ele tem também a sua relação de intensidade e polarização, e ele vai ser o IK, né, escalar R menos ômega t. Ele vai se propagar junto com a onda do campo elétrico, porque para a criação do campo elétrico eu tenho que ter variação do campo magnético e vice-versa. Variação do campo elétrico, variação do campo magnético, variação do campo magnético, variação do campo elétrico e assim por diante. Né? Só que eu descobri que existe uma relação entre o módulo de E e o módulo do campo magnético, que no sistema internacional tem essa diferença, que é a velocidade da luz, c. Tá? Beleza. A direção em que esse campo se propaga é na direção perpendicular, né, a esse produto vetorial aqui. Ó, né? É o produto vetorial entre E e B. Isso aqui vai me dar a própria direção de propagação, que é o K, o que eu chamei também de eta, mas eu vou deixar como K aqui como a direção de propagação. Isso mantém a tríade constante, né? Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se o campo elétrico
aponta para cima num certo ponto e aponta para cá o campo magnético num certo ponto, obrigatoriamente, né, a direção de propagação é uma, que é essa daqui, que faz 90 graus, tanto com o E como o B0, né? Regra da mão direita aí. E se agora, por exemplo, aqui eu continuo tendo o E0 para cima, mas a propagação é para cá, né? Menos K, K está para cá, menos K está para cima, o campo magnético tem que estar obrigatoriamente para cá, né? Nesse ponto, nesse instante específico. Né? Lembra que essas coisas elas variam no tempo agora, né? Então tem que tomar cuidado um pouco com essas representações. Tá? Isso, né? Lembrando que o K escalar R, ele me marca o próprio plano. Eu vou deixar escrito aqui, depois a gente vai explorar um pouco mais isso, mas me marca o plano de fase constante da onda, né? Da onda plana que se movimenta com a mesma informação. Veja, essa não é realmente uma coisa tão trivial assim, mas é super importante a gente poder compreender todos esses pedaços, essas nuances que a gente está chegando aqui, né? A gente viu também que o D'Alembertiano, né, do campo elétrico ou do campo magnético, não importa, isso aqui vai dar isso aqui, que é a equação de onda, e o resultado são essas funções aqui, que são funções vetoriais ondulatórias que se propagam no espaço-tempo no meu referencial. Certo, pessoal? Então tá, voltando para cá agora, tá? Para terminar essa questão de onda eletromagnética. Eu estou representando agora na seção 10.8, na página 249, um pulso gaussiano. Então eu estou pensando o seguinte, olha, se eu pegar, né, um sol, a luz do sol que chega para mim aqui é uma onda plana, certo? Isso é uma primeira coisa. Se eu pegar o sol, acender e apagar ele bem rápido, o que vai chegar para mim é um pisco, né? É um pulso da onda do sol que está chegando para mim, tá? Isso é uma maneira de pensar. Outra maneira de pensar é que eu tenho um laser, né? Eu tenho um laser e eu pisco o laser. O que vai sair desse laser? Vai sair um pulso de luz do laser. Se eu dou uma olhada nesse pulso do laser e eu sou um ponto dentro desse pulso do laser, para mim, como eu sou muito pequeno, o laser é muito grande, por exemplo, né? É como se fosse uma onda plana, um pulso de onda plana se propagando na minha direção. Tá? Beleza. Então o que eu estou representando aqui é um pulso que tem uma distribuição de intensidade gaussiana se propagando na direção X. Então está vendo? Ó, isso aqui é o campo elétrico, que está com essa polarização, e aqui o campo magnético com essa polarização, os dois se propagando, né? Veja que isso aqui mantém a tríade, E, B na direção X se propagando, e viaja com velocidade C, que é a velocidade com que, né, a luz se propaga no espaço, não tem jeito, não tem choro nem vela. Aqui eu estou chamando de tempo zero. Para um tempo posterior, aqui esse pulso agora está aqui, né? Uma coisa importante é que é o seguinte, olha, esse pulso ele não existe para todo o espaço, ele só existe para um pedaço, para um espaço específico, e ele existe num tempo específico, que agora para tempos posteriores ele está em outras posições espaciais. Tá? Então as equações de Maxwell elas mostram que tais construções são possíveis. Por que são possíveis? Veja, isso aqui ela não é uma equação de onda, né? É um pulso gaussiano se propagando no espaço. Mas veja, se eu dou uma olhada aqui para a solução da equação de onda, as soluções da equação de onda são ondas. Então são ondas desse tipo aqui, ó. Psi kr menos ômega nt. Então são funções cujo argumento são ondas, são coisas que se propagam no espaço-tempo, né? Bom, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso construir qualquer forma da minha onda se eu somar, né? Se eu somar isso que está acontecendo aqui, eu estou somando funções de onda com argumento, né? Em que mudam aqui, não a velocidade da luz é a mesma, né? Em que mudam o comprimento de onda ou a frequência. Né? Eu posso mudar essas duas coisas para poder, mesmo com a mesma velocidade, né? Eu posso ter frequências diferentes para a mesma onda. Então o que eu estou fazendo aqui é o que a gente vai ver, a chamada de expansão em série de Fourier,
que é construir qualquer tipo de onda que eu queira, qualquer tipo de forma matemática, né? Nesse caso aqui é uma onda física mesmo, né? Utilizando uma soma num espectro de funções de onda. Tá? É o que eu estou fazendo aqui. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, eu consigo reconstruir o meu pulso gaussiano se eu somar, meu pulso gaussiano nesse caso é um campo elétrico e o campo magnético dessa forma, né? E eu posso reconstruir ele se eu somar nesse campo elétrico magnético ondas planas de várias frequências, tá? Por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, ó, o que eu vi até antes aqui, né, foi que a minha onda plana ela tinha uma única frequência, que era ômega, e um único comprimento de onda. Então são ondas planas monocromáticas, né? Agora, se a minha onda é um pulso de luz, eu não consigo mais ter ou reconstruir uma onda plana monocromática. Essa minha onda, esse meu pulso de luz, agora ele tem que ser decomposto num monte de frequências, num monte de comprimentos de onda diferente. Lembre que comprimento de onda e frequência, no caso de uma onda, está relacionado com a cor, né? Vamos dizer no espectro luminoso, né? No espectro óptico. Cor, vermelho, azul, amarelo, né? Então, se eu tenho um pulso de luz, como um pulso gaussiano desse, o que eu tenho agora é uma degenerescência das frequências que esse cara carrega. Então, ele carrega várias frequências ao mesmo tempo, né? Então, ele não é só amarelo, não é só vermelho, não é só azul. Ele é azul, um pouquinho mais azul, um pouquinho menos azul. Ele é verde, um pouquinho mais verde, um pouquinho menos verde, né? Isso é interessante porque existe uma relação muito concreta com a própria mecânica quântica. Porque o que está acontecendo é o seguinte, quando eu dou um pulso de luz, eu estou restringindo temporalmente a existência do pulso, né? E vocês vão ver mais para frente em mecânica quântica que existe uma relação entre energia e tempo em mecânica quântica. Como também existe entre momento e espaço, né? Variação espacial e momento em mecânica quântica, que é o princípio da incerteza. Se eu pensar em partícula, o que acontece é que eu não consigo descobrir a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Não dá para ter essas duas informações, né? Então existe sempre uma relação de incerteza entre essas informações. A mesma coisa acontece com o tempo. Eu não consigo descobrir quanto nesse tempo exato, qual é a energia da partícula. Então, quanto eu reduzo, né, esse pulso temporalmente, eu acabo aumentando o erro da energia correta que ele carrega, né, da energia exata. Então, ele tem um espalhamento das frequências de energia. Tá? Isso é muito conhecido. Então, quanto mais comprimido espacialmente ou temporalmente o pulso, mais componentes do espectro eletromagnético são necessárias para a sua construção, né? Então, menor o pulso, mais largo ou broad, né? Mais é o espectro de frequências que eu tenho compondo esse pulso de luz. Isso é a mesma informação que a gente obtém do princípio da incerteza, se a gente lembra aqui da relação entre o tempo e energia, né? Que existe uma relação mínima que é o H cortado sobre 2. Mas isso é uma sobremesa aí, né, que a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso. Legal, pessoal? Então tá bom. Então essa é a nossa segunda aula de 5 aulas sobre onda eletromagnética e na próxima aula a gente continua um pouco mais sobre isso. Tá bom? Eu espero que vocês estejam acompanhando, né? Eu sei que está bastante resumido aqui, mas a ideia, né, é o quê? É com que o aluno ele possa ouvir, né? Para quem consegue me ouvir, né? Aguenta me ouvir por muito tempo, ouvir na aula presencial, o que seja, né? Pegar as minhas notas, ler a bibliografia, daí ouvir eu falar e ver, né, eu explicar as coisas aqui também na apresentação, nessa aula aqui. Tudo bem? E se tiverem dúvidas, podem me mandar que eu vou tentar depois, no final de cada tópico, né, no final das 5 aulas, talvez tirar dúvidas e fazer um vídeo só sobre dúvidas. Beleza, pessoal? Então tá bom. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Beleza? Até mais. Tchau. Fui.